Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vão, queridos? Boa noite. Em nome do Senhor Jesus, voltei, apareci. Glória a Deus, aleluia. Queridos, em nome do Senhor Jesus, passando aqui para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra e a toda a glória. Amém. Para dar continuidade à leitura da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Lucas. Vamos dar continuidade. Amém? E vamos finalizar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos fazer a leitura do capítulo 13 e do capítulo 14. Amém? Eu glorifico, engrandeço e exalto o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pela sua vida de estar aqui acompanhando essa palavra abençoada, a leitura da palavra. Amém? Nós fazemos a leitura e aí no decorrer da leitura, quando eu vou terminando ali a leitura, eu vou compartilhando algo com vocês que o Espírito Santo de Deus vai trazendo. Mas eu tenho certeza que se você pegar na palavra de Deus, se você ler a sua Bíblia em casa, eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai falar muito mais com você. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do capítulo 13, capítulo 14. Capítulo 13, o meu título está assim. Essa tradução que eu estou lendo, ela é a NVI, amém? Uma tradução atual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram dessa maneira? Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O Senhor Jesus já começa falando aqui sobre o arrependimento e morte. Amém? Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto desta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Eita, isso é forte, queridos. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos e ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, glória a Deus. Não sei se vocês conhecem um ditado que as pessoas diziam assim: pau que nasce torto nunca se endireita, né? Pois é. Mas quando eu passei a conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo e vendo essa palavra aqui, que aquela mulher, quando Jesus chegou na vida dela, a vida dela se endireitou. Ela se endireitou porque ela andava encurvada devido à enfermidade e ela estava aprisionada por Satanás. Então, queridos, assim foi na minha vida e assim foi na vida de todos nós que um dia estávamos aprisionados por Satanás. Nós tínhamos uma vida torta, uma vida bagunçada, uma vida destruída. Mas Jesus, quando Ele chegou na minha e na tua vida, a nossa vida, sim, queridos, aquela palavra, aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita, isso não existe, queridos. Quando Jesus, Ele chega nas nossas vidas, nós somos endireitados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos transformados, queridos. Nós passamos a ser pessoas direitas, passamos a ser pessoas retas, passamos a ser pessoas justas, queridos, quando o Senhor Jesus,
ele vem sobre as nossas vidas e quando, é claro, nós nos permitimos ser trabalhados, ser transformados e moldados, capacitados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Aquelas pessoas queriam limitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ensinando para eles, queridos. Jesus Cristo estava ali, queridos, mostrando para aqueles homens a diferença. Jesus Cristo era a diferença. Jesus estava ensinando para aquelas pessoas elas estavam ali querendo limitar o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos muito isso acontecer hoje, né? As pessoas estão ali, Deus não cura desse jeito, Deus não cura em tal lugar, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não fala desse jeito. Então, queridos, as pessoas, elas perdem a bênção, porque elas têm se limitado para Deus. As pessoas perdem a bênção e ainda mais faz outras pessoas perderem a bênção também, porque às vezes uma pessoa, em vez de chegar e aconselhar aquela pessoa, queridos, ela vai aconselhar aquela pessoa: olha, fulana, Deus não fala desse jeito não. Eu sei porque eu já vi, queridos, já ouvi testemunho assim aos meus ouvidos. A pessoa ficou triste porque foi com uma pessoa que já estava mais tempo na presença do Senhor, uma pessoa madura. E aquela pessoa falou o quê? Né? Não, Deus não fala desse jeito não, irmã. Quem somos nós para dizer para as pessoas que Deus não fala desse jeito? Né? Então eu mesma ouvi, queridos, bem no início da minha caminhada com Jesus, eu também entrei em contato com uma pessoa, não entendia nada, ainda não entendo nada assim, queridos, eu estou buscando a presença de Deus, eu estou buscando o ensinamento do Espírito Santo de Deus, queridos. Eu bater no meu peito e dizer que eu sei tudo, queridos, eu não sei. Todos os dias eu busco a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Todos os dias eu tenho algo para aprender com o Espírito Santo, com alguém que Ele colocar na minha vida. Então, queridos, e eu fui atrás dessa pessoa, eu estava tendo sonhos e Deus se revelando. E aquela pessoa que já estava tantos anos na presença de Deus, ela falou: Deus não fala mais por sonho não. Deus não fala mais em sonho não. E aquilo não mexeu comigo não, querido. Sabe por quê? Eu já tinha vivido mais experiências sobrenaturais com Deus na minha casa. Então não deixei aquela palavra entrar no meu coração. Eu falei: é Deus sim que está falando comigo. E eu não vou deixar o inimigo roubar isso de mim. Então, queridos, às vezes as pessoas... tem pessoas que têm, queridos, uma mente menos, que eu vou dizer para você, uma pessoa que já foi ferida, uma pessoa que está ali na fé, que está começando. Eu estava começando, queridos, eu estava iniciando, só que por eu ser tocada por Deus de uma forma diferente, eu não congregava. Eu nunca imaginei de um dia eu congregar, de eu conhecer pessoas, a família de Jesus. Eu não conhecia nem Jesus Cristo, queridos. Quando eu recebi o poder de Deus sobre a minha vida, queridos. E então o Senhor, Ele veio de uma forma tremenda sobre a minha vida. Ninguém veio na porta da minha casa me chamar para ir para a igreja, não, queridos. Quando eu decidi largar a vida mundana, largar o pecado, largar o vício da droga, da bebida, da prostituição, queridos. Quando eu falei para Deus, eu não me comunicava com Jesus, porque eu não conhecia Jesus, eu falava com Deus, diretamente com Ele. E eu falei para Deus que eu nunca mais queria aquela vida para mim, que eu queria uma vida transformada, eu queria minha família. E a partir daí, queridos, eu passei a viver experiências sobrenaturais com Deus, onde eu fui arrebatada 3 vezes, o Senhor me levou. Então, queridos, o Senhor me levou embaixo da terra, em uma parte onde só tinha prostituição, onde eu via pessoas se prostituírem. Então, queridos, como é que nós, seres humanos, podemos limitar, dizer para a pessoa: olha, Deus não fala desse jeito não, irmão. Não é assim que Deus fala na Bíblia, não. Irmã, não é desse jeito que Deus fala. Deus não pode te curar lá na tua casa, não, irmã. Tu tem que vir para a igreja. É claro, queridos, que a gente tem que ir para a igreja. A palavra do Senhor vai dizer, Paulo vai dizer: congregai-vos.
Não façam como muitos outros já têm feito, têm abandonado, têm deixado de congregar, porque se a gente não congregar, nós estamos em desobediência à palavra do Senhor. Mas também a gente não pode dizer que Cristo ele cura somente no templo, não, queridos. O Senhor Jesus ele pode curar eu e você aonde ele quiser. Nós podemos, o véu foi rasgado, queridos. Nós temos total acesso com o Pai, com o Espírito Santo de Deus. Aonde a gente estiver, em qualquer lugar, lavando louça no banheiro, é no ônibus, é no carro, é na rua, a gente pode conversar com o Pai, pode se expressar com Ele. Eu posso entrar no meu quarto, Mateus 6,6 vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Nós, seres humanos, não podemos limitar o poder de Deus. Deus, ele faz da forma que ele quer. E uma vez eu falei assim, Senhor, porque eu já ouvi, queridos, isso. Eu já ouvi as pessoas falar, Deus não cura em casa, não. Se você não vier pro templo, você não vai ser curado, você não vai ser liberto. E eu falei, Senhor, eu nunca vou aceitar isso na minha vida. Porque eu sei as experiências que eu vivi. E eu já assisti experiências de pessoas também. Então, eu falei, eu nunca vou deixar as pessoas fazer isso na minha vida. Dizer que o Senhor não cura, que o Senhor não faz, que o Senhor não ensina na minha casa, que o Senhor não se revela para mim na minha casa, que o Senhor não se revela em tal lugar. Então, eu falei uma vez para o Senhor que eu não ia deixar as pessoas roubar isso de mim. Então, queridos, o Senhor Jesus, quando você passa a ler os evangelhos, você vai ver por onde Jesus ele andava. Quando você passa a começar a ler o livro de Atos, você vai ver os apóstolos, por onde que eles andavam, queridos. Eles se reuniam nas casas, eles iam orar na praia. Então, queridos, nós não podemos limitar o poder de Deus. Deus, ele faz aonde ele quer, ele opera onde ele quer, ele cura onde ele quer, ele liberta onde ele quer. E sim, nós temos que obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus. Né? Nós temos sim que congregar, a gente tem sim que estar em obediência à palavra do nosso Senhor. Mas não é por isso que eu vou falar, não, eu só vou receber o milagre se eu estiver lá na igreja. Eu vou receber a cura se eu estiver na igreja. Só vou receber a libertação se eu estiver na igreja. Eu estou falando isso, queridos, porque eu sou testemunha, queridos. E eu já ouvi testemunhos na minha frente, eu ouvi nos meus ouvidos o poder de Deus, o que Deus fez na vida das pessoas, o que Deus fez na minha vida. Amém? Então aqui aqueles homens, eles conheciam a palavra, eles estavam tentando limitar o Senhor Jesus. Não, pode curar nesses 6 dias aqui, mas nesse aqui tu não pode curar não. Né? E eles eram hipócritas, eles não obedeciam à lei. Eles queriam ali paralisar Jesus Cristo. Eles não permitiam, eles não estavam permitindo. Claro que Jesus não se deixou levar por eles. Mas eles faziam coisas que eles colocavam o jugo sobre outras pessoas, nem eles mesmos faziam. E eles ainda faziam mais, queridos, né? Eles proibiam as pessoas de fazer, mas eles faziam. Amém? Então o Senhor diz aqui assim, ó, eles vão dizer assim, o dirigente da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, ele disse assim para Jesus, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Olha só, eles estavam fazendo, eles não permitiam as pessoas fazer, mas eles mesmos faziam. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, ela estava presa há 18 anos por Satanás, e o Senhor Jesus chegou ali para libertar ela. Mantinha presa por 18 anos. Não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que a aprendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta, e ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como um fermento, que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A porta estreita. Versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades. Olha só por onde Jesus andava, queridos.
Jesus, ele ensinava, ele curava, ele libertava, né? Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinando, prosseguindo em direção a Jerusalém. Até ele chegar a Jerusalém, ele ia ensinando. Jesus não perdia a oportunidade em todos os lugares que ele passava, em todos os caminhos que ele passava. Ele curava, ele libertava, ele ensinava aquelas pessoas, né? Nós vemos aí um exemplo muito grande, a mulher samaritana. Jesus, ele ia passar ali por aquele lugar, ele já sabia que aquela mulher estava ali, né? Jesus, ele foi lá com ela e teve aquele diálogo com aquela mulher, né? Teve ali a estratégia, os discípulos foram comprar comida em outro lugar e deixaram Jesus ali, Jesus ficou ali. Aqueles discípulos, se estivessem ali, eles iam julgar, eles iam criticar aquela mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus, ele já sabia. Eles foram em outro lugar comprar alimento e deixaram ali Jesus a sós com aquela mulher. Quando Jesus chegou lá, aquela mulher se aproxima. Então, o Senhor Jesus foi com todo o seu jeitinho, conversando, dialogando com aquela mulher. E quando os discípulos chegaram, já estava tudo feito. Jesus já tinha ali entrado no coração dela, ela já tinha ali conhecido Jesus Cristo. Aquela mulher já tinha sido liberta, queridos. Aquela mulher passou a se tornar uma grande missionária. Ela saiu dali em direção ali a Samaria, já foi ali falando, venham conhecer Jesus. É assim, queridos, quando a gente é liberto, quando a gente conhece Jesus, a gente não quer ficar com Jesus só para nós, a gente quer compartilhar, a gente quer falar de Jesus Cristo, amém? Em nome do Senhor Jesus. E aqui vai dizer assim, alguém lhes perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Eles andavam com Jesus, Jesus ensinava, porém eles não colocaram em prática aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, né? Eles continuaram a ser aquelas mesmas pessoas que eles eram, cheios de pecado, não se arrependiam dos seus pecados. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas. Então nem todos aqueles, queridos, que se sentam, que dizem que adoram Jesus, que louvam, que buscam, que fazem a obra, eles estão verdadeiramente, queridos, com o coração em Cristo. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E aí nós vemos, meu Deus, aquela pessoa que estava ali na presença de Deus. Quem nós somos quando estamos no templo? Quem nós somos quando estamos em frente àquelas pessoas que são pessoas que buscam verdadeiramente a presença do Senhor? Quem nós somos na nossa casa, quem nós somos no nosso trabalho, quem nós somos na faculdade, quem nós somos no colégio? Será que eu continuo? Será que eu continuo a ser o que eu sou diante de Deus para as pessoas? A gente pode, queridos, em nome do Senhor Jesus, a gente pode esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Porque Deus, Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O oculto e o profundo, queridos, das nossas vidas, o Senhor conhece. E eu posso ser uma coisa na igreja e fora da igreja eu ser outra. Então, o Senhor Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele nos assiste do seu alto e sublime trono. Aí, a minha filha age de uma forma no meu tempo, mas quando ela sai daquela porta, ela é outra pessoa, né? Então nós temos que nos analisar em nome do Senhor Jesus. Então ele vai dizer assim, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros serão últimos. Ali quando Jesus ele veio para o povo dele, o povo judeu,
aquele povo escolhido, o primeiro povo escolhido de Deus, eles rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois passou-se o quê? Aí ao Senhor Jesus Cristo as prostitutas, os adúlteros, as adúlteras, né? E aquelas pessoas, elas foram ali recebendo do nosso Senhor Jesus Cristo. O véu foi rasgado, queridos. Senhor Jesus Cristo está para todas as nações, povos e línguas. Basta que nós passamos a crer nele. Basta que nós tenhamos fé. Basta que nós nos entreguemos verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14 vai nos dizer: Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com um corpo inchado. Nós, quando estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser observados, queridos, pelas pessoas. Passamos a ser observados primeiramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós passamos a ser observados pelo adversário das nossas almas. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, né? Então, nós estamos sendo vigiados pelo nosso Pai, pelos seus anjos, por Satanás, seus subordinados, pelas pessoas, queridos. Nós estamos sendo observados, né? E então aqui vai dizer: à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mais uma vez, eles estão aqui tentando contra Jesus, né? Mais uma vez, eles estão aqui atacando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhe perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, mas pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para este lugar, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete, aquele fariseu importante, né? O Senhor Jesus vai chegar com ele e vai dizer assim: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, né, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e abrigos a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, queridos, por essa palavra, né? Aqui a parábola do grande banquete é muito forte. Toda a palavra do Senhor ela é forte, ela é um grande ensinamento para as nossas vidas. Mas aqui nós vemos que as desculpas, né? Que um dia eu dei desculpas. E quando nós vamos levar uma palavra, nós vamos falar algo, que as pessoas dão desculpas, elas rejeitam nosso Senhor Jesus Cristo. A gente lembra que um dia lá atrás, eu lembro que desde criança eu fui chamada, eu fui convidada para ir para a igreja, mas eu sempre dava desculpas. E era uma desculpa atrás da outra. Um dia eu fui essa pessoa. Eu fui uma dessas pessoas que deu desculpa. E nós olhamos, queridos, para os dias de hoje, né? Nós vemos tantas coisas acontecendo. Quantas pessoas, sim, queridos, elas querem Jesus Cristo verdadeiramente, porém muitas rejeitam nosso Senhor Jesus Cristo, dando desculpas, né? A gente sabe que já está próxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais tempo de dar desculpas. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo rasgar esse céu, queridos, Ele não vem buscar uma noiva se preparando, uma igreja se preparando. Ele vem buscar uma noiva, uma igreja preparada. Um povo preparado, queridos, para com Ele junto, queridos, reinar. Então, quando nós olhamos tudo ao nosso redor que está acontecendo, queridos, nós precisamos imediatamente, queridos, você precisa imediatamente correr para o braço do Pai, correr para os braços do Pai. Amém? Então, o Senhor, Ele deu uma ordem, né? Ele preparou um grande banquete e Ele falou assim: venham, pois tudo já está pronto. Mas quando os servos dele chegam até essas pessoas elas dão desculpas. Elas não querem participar desse banquete. E é verdade, queridos, porque nem todos vão querer participar desse banquete. Mas muitos vão participar desse banquete. Olha só essa palavra que a gente leu também de agora, né? A porta estreita. Aquelas pessoas, elas achavam que elas estavam ali verdadeiramente na presença do Senhor Jesus, mas ele vai dizer assim: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Isso, queridos, é uma palavra muito forte para as nossas vidas, para a nossa reflexão. Como que nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo? O que nós temos feito para Ele, para o reino dEle? Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, eu deixo essa palavra para as nossas vidas, que venha ficar como uma palavra de reflexão para a sua vida, que você venha se analisar, que você venha olhar para dentro de você, o que você está fazendo da sua vida. Se um dia você esteve na presença do Senhor Jesus Cristo, se você continua afastado dos caminhos do Senhor, volte imediatamente para os braços do Pai, como aquele filho pródigo. Quando uma pessoa ela se afasta de Deus. Deus, ele sempre fica ali. Deus, ele nunca saiu dali. Quem se afastou foi o filho pródigo. Foi ele que saiu.
Mas o pai, nem por isso, quando ele voltou, o pai o rejeitou. O pai estava lá. O pai estava de braços abertos. O pai honrou ele. Houve uma grande festa. Então você, que um dia se afastou da presença do Senhor Jesus Cristo, o pai está de braços abertos para você, para te honrar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e você que está na presença dele, analise-se. A palavra diz, analise-se um homem a si mesmo. Como você está na presença do Senhor? Se você está buscando, está buscando santidade, você está se santificando, você está se separando, a palavra de Deus vai dizer que sem santidade ninguém verá a face de Deus. Nós só temos um caminho para chegar no Pai. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então continue a buscar. Continue a se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se afastar do pecado. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está na presença do Senhor. E por algum motivo, você mesmo estando na casa como aquele outro filho. Teve o filho pródigo que foi. Mas teve aquele que ficou. Ele sempre estava na casa. Porém, ele estava perdido dentro da casa. Olha as atitudes que ele teve quando o outro irmão voltou. Ele não era um homem liberto. Né? Ele precisava ainda ser liberto. Como que está a tua vida na presença de Deus? O que tem impedido você de buscar verdadeiramente, de negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus Cristo? Amém? Em nome de Jesus. Então nós temos duas classes de crentes, né? Nós temos o filho pródigo que foi e o que ficou. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor vai nos ensinar como estava um e como estava o outro. Amém? Qual dos dois você se assemelha? Qual classe você está? Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Continua comigo a fazer a leitura da palavra abençoada. Amém? Logo em breve estarei novamente de volta. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz.